me chamo Una, Elaine Una. Muitas pessoas me conhecem ao longo do tempo, né, também como Elaine Gomes, que é meu nome civil. Una é o meu nome na aldeia. Eu sou indígena, descendente funiô, mas também em retomada com o povo Una, um povo oriundo da beira do rio Una, entre Pernambuco e Alagoas. E eu recebi essa herança, né, ancestral para retomar esse povo, o povo Una, e eu tenho feito parte disso. Eu tenho 33 anos, nasci numa família que tinha essas origens, né, indígena, mas também uma origem cabocla, né, onde houve aí a violência da miscigenação. E parte da minha família materna vem desse êxodo no sentido Alagoas, Pernambuco e Zona da Mata, né, pernambucana, entre Zona da Mata Sul e Norte. E cresci numa família que veio, uma família de agricultores, né? Os meus bisavós e até a geração dos meus avós eram agricultores, trabalhavam na terra. E com esse êxodo, né, com essa vinda cada vez mais próxima da região metropolitana, essas transformações foram acontecendo na minha família, mas até a geração do meu avô, ainda nossa família ainda estava completamente conectada a essa vida na agricultura, né? E aí, por conta disso, eu cresci numa família, mesmo nas gerações mais novas, que tinham dentro das suas práticas, né, ali cotidianas, dentro das suas práticas culturais, familiares, uma conexão profunda, né, com a musicalidade, com as expressões do ciclo junino, como coco de roda, ciranda, muita quadrilha, né, a minha família durante muitos anos, a parte da minha família que ficou situada ali na várzea, tinha uma quadrilha, fazia palhoção, uma quadrilha chamada Movida a Álcool. Então eu cresci nesse seio, né, entre a agricultura e essas manifestações artísticos, culturais vindas da terra. Por parte de mãe era músico, saxofonista. O meu pai é músico, né, cantor, compositor de samba. E eu vivi no meio disso tudo. Aos 12 anos eu comecei a estudar teatro no Teatro de Amadores de Pernambuco e desde então as artes e as expressões artísticas fazem parte da minha vida. Com 14 anos, eu ingressei no Movimento Cultural Fazendo Arte, um movimento de cultura e arte da periferia de Recife, ali da Mangueira, e nunca mais saí. Fiz parte de vários balés, né, balé afro, participei de vários festivais enquanto artista e sempre conectada com as expressões do corpo, envolvendo as artes cênicas, a dança, nesse movimento de cultura popular. E na época também, acho que com 18 anos ou até menos, eu tirei meu DRT nesse lugar de dançarina e também de diretora de produção, porque ao mesmo tempo que eu comecei aos 14 anos a me desenvolver no campo das artes cênicas, ao mesmo tempo eu já comecei a desenvolver como produtora cultural, porque nós éramos de um movimento de periferia, então a gente mesmo precisava dar conta, né, dessas funções. E aí fui crescendo e vivendo tudo isso, participando de muitos festivais, né, como vocês vão poder ver na minha documentação, onde eu comprovo tudo. Participei como passista de muitos grupos culturais, abanadores do Arruda. Enfim, tive uma vida dedicada a isso mesmo, desde criança. E ao chegar na minha juventude, depois de me formar em letras, e me formei em letras porque tinha muito dessa coisa da escrita, dessa escrita muito poética, sempre permeada pela cultura. Eu decidi me formar em letras e, inclusive, o meu TCC, né, foi sobre o movimento cultural Fazendo Arte, que é esse movimento de cultura popular que fica na periferia de Recife. Então, eu escrevi sobre isso também. Na minha pós-graduação, que eu comecei, né, eu também estudei gestão e produção cultural, porque eu já estava completamente envolvida. O meu envolvimento com as culturas populares é um envolvimento endógeno, é um envolvimento uterino, né?
desde o útero da minha mãe de fato. Então eu passei a atuar como produtora cultural, não porque essa era a minha profissão, mas sim por sentir uma demanda, principalmente dos mestres e mestras com quem eu já convivi a vida inteira. Meu avô foi meu mestre, né? Meu pai também, de alguma maneira, é meu mestre. Então, eu já tinha essa convivência. Sou quilombola, então já tinha essa convivência com os mais velhos nesse lugar, dessa pedagogia griot, né? Dessa tradição oral. E aí eu me sentia no dever, me sinto ainda no dever de que, como pessoa jovem que acessou a universidade, fazer esse trânsito, né? Que a função de produtora cultural, a função de elaboradora de projeto poderia me dar com esses mestres e grupos das culturas populares. Então, na verdade, eu sou uma vivente das culturas populares que, por compromisso com isso, acabei me tornando produtora cultural e atuo há 10 anos sem pausa nessa área. E então, desde então, eu tenho desenvolvido projetos, propostas, ações nos campos das culturas populares. Fundei o Quilombo Cultural Casal Coletivo na comunidade do Amaro Branco. Atuei com todos os mestres, com todos os grupos, desde como produtora cultural, mas também como coquista. Eu sou coquista. Fui coquista aprendiz da mestra Ana Lúcia, coquista aprendiz do mestre Edmilson, coquista aprendiz do mestre Galo Preto, do mestre Ferrugem, do mestre Pombo Roxo. Convivi e convivo com todos eles. Continuo convivendo com o Coco do Pneu, nós somos vizinhos, né? Eu moro na rua do Coco do Pneu, tive 2 filhos naquela rua, meus filhos vivem o cotidiano das culturas populares. Participei de muitos grupos de coco, principalmente, com muitos mestres, mestre Bidoga, todos esses mestres que eu acabei de citar, eu também cantei e canto com eles. E em 2018 comecei o meu trabalho, minha continuidade, que foi o Coco do Farol, né, que é Una e Coco do Farol, onde eu mesma componho, desenvolvo, né, as letras, e a gente já participou de muitos festivais, como o Festival de Inverno de Garanhuns, já participamos da FENEARTE, e sou uma vivente das culturas populares e por isso estou em todas as sambadas. Tenho conexão com grupos da Zona da Mata, como o Coco de Pareia, já cantei com muita gente da Zona da Mata, Norte, Sul, com o mestre Zé de Teté. E para falar um pouco sobre o pleito a esse prêmio, eu gostaria de fazer uma fala que ela vai para além do meu currículo, porque o meu currículo, minha trajetória, tudo é comprovado, né? E vocês vão poder ver isso nas documentações, mas eu gostaria de falar de alguns lugares que talvez um currículo, uma folha corrida de onde eu passei, o que eu fiz, não possa dizer. E o primeiro desses lugares é que eu dediquei uma vida inteira a estar à disposição, a ter a minha vida, os meus saberes, o meu trabalho à disposição de mestres, mestras e grupos. Como eu falei, eu nunca fui produtora e cheguei para trabalhar. Eu sempre fui brincante, sempre fui vivente, como eu gosto de dizer, das culturas populares e tradicionais, e me coloquei por obrigação à disposição de fazer um trabalho com e para essas pessoas que precisavam. Então, dizendo isso, eu estou dizendo que eu já ganhei prêmios para muitas pessoas, no sentido enquanto produtora cultural, né? Me esforcei, escrevi, batalhei por premiações para muita gente, para amigos, parceiros, mestres. O Coco do Pneu já foi contemplado com 2 prêmios, dos quais eu fui atrás, escrevi, apoiei, batalhei. A mestra Ana Lúcia foi patrimônio vivo a partir desse meu trabalho de organização. O título é completamente dela, o merecimento é completamente dela, mas essa batalha, esse trabalho, né, duro, árduo, fui eu quem fiz, e ela também já ganhou o Ariano Suassuna, já ganhou o Leandro de Barros, todos eles através desse meu trabalho. O mestre Edmilson também já foi premiado nesse lugar. Muitos mestres, né? Faço e fiz um trabalho com os patrimônios vivos do Estado, né? Fiz o dossiê da 15 de novembro de Garanhuns para o pleito ao patrimônio vivo que foi contemplado. Então eu quero dizer, uma das coisas que eu gostaria de dizer é que eu sempre tive na batalha pelos mestres e mestras, por esses lugares dos prêmios. Então eu dediquei a minha vida a isso, a servir essas pessoas, porque eu compreendia que eu tinha ferramentas que elas não tinham e que eu precisava estar à disposição. Mas em algum momento eu comecei a pensar que eu tenho a minha própria história,
que eu existo desde sempre nesse lugar, que eu já tenho aprendizes, que eu já dou oficina, que eu já faço coco, que eu já vivo enquanto coquista e que eu já tenho esse lugar de caminhada, porque eu nunca estarei pronta, né? Mas dessa caminhada do saber fazer em disposição de aprendizes e aprendizes, né? Meninos e meninas, mulheres e homens. E que também já era a hora de eu buscar esse prêmio, esse reconhecimento para mim, comigo, para eu dignificar essa minha trajetória. Porque também ao passo que se não for eu que for buscar, outra pessoa não vai reconhecer para mim o que eu sei que sou, o que eu sei que tenho construído permanentemente. Esse é um lugar que eu gostaria de colocar sobre esse prêmio. Eu não desreconheço nenhum mestre, nenhuma mestra mais velha do que eu. Inclusive é isso, dediquei toda a minha vida a eles. Mas agora, nesse momento, eu gostaria de olhar para mim, sobre a minha trajetória, sobre o meu fazer, e gostaria de pedir para que a comissão de seleção também pudesse olhar para mim, nesse lugar de pessoa jovem que se doou por quase 20 anos a esses mestres, mestras e grupos, mas que também tem a sua história, que também tem o seu legado e que muitas vezes, inclusive, deixou a sua própria história de lado para estar a serviço dessas pessoas, por compreender que é assim que funciona o que eu aprendi com a minha espiritualidade e ancestralidade sobre a relação entre os mais velhos e os mais novos. Mas eu acho que agora começa a se fazer esse caminho da minha hora também. Um outro ponto que eu gostaria de abordar, que ele não vai estar lá colocado exatamente no meu currículo, é sobre esse lugar de ser mulher, de ser jovem, de ser mãe solo de 2 crianças. E que não é fácil ser. Se a gente parar para pensar e perceber um pouco, a gente vai ver que essas mestras, mulheres, que têm tido reconhecimento nos últimos anos, elas sempre têm tido reconhecimento quando elas são bem mais velhas. Porque é a vida doméstica, minha gente. É sobre ser mãe, é sobre cuidar de casa. Essa vida doméstica, ela não é a coisa ruim da nossa vida. Mas a sociedade nos coloca sempre à parte desse lugar de destaque. Quando a gente vem ganhar destaque e reconhecimento, é porque essa vida doméstica e maternal já está muito mais branda. E isso não é justo. Eu sou uma pessoa que eu estudo e que observo. Eu não sou socióloga. Não tenho formação de socióloga e nem tenho muito flerte com a academia, não. Eu existo. E aí, enquanto pessoa que existe, eu estou muito atenta aos fenômenos, principalmente conectados às culturas tradicionais, porque é onde eu vivo. E eu observo que existem muitos mestres e mestras, existem muitos mestres novos, homens mais novos que são reconhecidos como mestres, que rodam o Brasil, seja de ciranda, de coco, que rodam o Brasil, que estão construindo cotidianamente o seu trabalho e tendo premiação, e tendo projeto aprovado. São homens. Eu não estou falando bobagem, podem reparar, reparem nos números, nesses perfis que estão aí. E eles já são reconhecidos como mestres, mas procurem mulher nesse lugar. Procure uma mulher jovem nesse lugar, sendo reconhecida como mestra, podendo rodar Brasil, podendo fazer acontecer, construindo. São muito poucas. São quase nenhuma. Procura nos cocos, que é o meu lugar. Cadê essas mestras? Nós somos mestras, gente. Tem mulheres mestras, gente. E, sinceramente, eu sou uma delas. Eu dedico a minha vida inteira para isso. Mas eu só consigo dedicar a parte onde eu não estou em casa, cuidando dos meus filhos, lavando prato, lavando roupa sozinha. Aonde, antes de sair para qualquer show, eu tenho que deixar uma casa toda organizada, alguém para cuidar dos meus filhos, né? Moro num lugar onde a água falta, então se eu tiver um show de 3 horas e a água naquela semana chegar de 1 hora da tarde na torneira, eu tenho que encher todos os baldes antes de sair de casa. E isso não é exclusividade da minha vida, não. Não é. Na verdade, isso é um padrão, praticamente, de todas as mulheres que vivem as culturas populares e tradicionais. Então, esse é um outro lugar que não vai estar colocado no meu currículo, mas que eu gostaria de colocar nesse vídeo. Na verdade, eu gostaria de colocar esse lugar no mundo. Em todos os lugares que eu fosse, em palestra, aonde eu fosse. Porque é um lugar real. As mulheres, elas precisam começar a ser reconhecidas mesmo nas suas limitações cotidianas, mesmo quando elas não conseguem estar todos os dias na porta dos órgãos de cultura, porque elas têm menino em casa, tem, sabe?
A gente precisa ser reconhecida nesse lugar. E a gente não pode ser só reconhecida quando nossos filhos crescem, né? Quando a gente tem uma casa mais organizada e aí pode estar todos os dias, em todos os lugares, fazendo, acontecendo. Não, gente. A gente precisa ser reconhecida enquanto a gente é assim, jovem, mas que batalha. E desse lugar eu também já puxo um gancho, que é muito possível compreender só observando as redes sociais. Que mulher, que outra jovem fez o que eu tenho feito desde sempre, há quase 20 anos, sobre as culturas populares e tradicionais? Eu faço cineclube e cultura popular e tradicional. Eu faço cinema e cultura popular e tradicional. Eu faço música e cultura popular e tradicional. Eu faço movimento social e cultura popular e tradicional. Eu faço movimento espiritual, religioso e cultura popular tradicional. Eu atuo em todas as áreas. Eu faço pesquisa e cultura popular e tradicional. Eu sou educadora das culturas populares e tradicionais. Eu sou coquista, obviamente. Então eu gostaria muito de ser reconhecida nesse lugar, de ser vista nesse lugar, porque esse lugar existe, esse lugar não é fantasioso nem inventado por mim. Eu sou uma pessoa que frequento todas as sambadas, coloco meus filhos ó, nas ancas e tô lá. É só ver, gente, na rede social. Em todos os movimentos eu tô, em todas as sambadas eu tô. Eu vivo a minha vida para isso. Eu não sou cantora, eu sou coquista. Eu não sou back vocal, eu sou griot, eu sou coquista. Eu me envolvo, eu dou a minha vida inteira para isso. Eu pesquiso isso, eu trabalho com isso, eu desenvolvo isso, eu ensino isso. E honestamente, eu não vejo outra pessoa com o mesmo perfil que eu construí durante todos esses anos. Uma outra mulher, uma outra menina, né, como gostam de me chamar. Uma outra jovem que tem se dedicado a isso tanto quanto eu tenho me dedicado. Sendo mãe solo de 2 crianças, sem emprego fixo, moradora de comunidade, pagando aluguel, dona de casa, filha também de 2 pessoas idosas, inclusive, que eu cuido. Então, é preciso que esses lugares sejam colocados porque eles compõem quem nós somos enquanto conquista, enquanto brincante. Não tá, nada está isolado. E eu acho que esse prêmio é uma oportunidade ao reconhecimento. Tem outros espaços de oportunidade de reconhecimento que eu gostaria de gozar porque acho que mereço. Mas esse prêmio é um deles. E eu preciso vir aqui batalhar por esse reconhecimento também. Então é isso, assim, Modupoi, agradeço. Espero que esse vídeo vá muito além desse prêmio e que toque pessoas em muitos outros lugares do fazer e ser as culturas tradicionais aqui em Pernambuco. Muito obrigada.